Núcleo de Memória do Supremo Tribunal Federal. Tenho o prazer de conversar hoje com o professor e desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Kazuo Watanabe. Professor Kazuo, o senhor nasceu em Bastos, no interior de São Paulo, e nem na cidade foi num sítio parece, que o senhor viveu exatamente. Os anos de sua vida, e ficou lá até quando? Como é que foi essa infância? Bom, no sítio eu fiquei até a idade de 9 anos. O senhor prosseguiu os estudos depois dos 9 anos? Localmente? Como é que foi? Eu fiz o grupo escolar, terminei na cidade de Bastos e fiz o curso ginasial, que é o segundo ciclo do curso fundamental de agora. Terminei em 50 e como a cidade não tinha curso colegial, em 51 vim para São Paulo para prosseguir os estudos. Né? E como é que o senhor, filho de imigrante, morando na roça, daquela vida do campo, decidiu fazer direito? Pois é. Quando eu vim para São Paulo não tinha definição nenhuma, eu não sabia o que ia fazer. E no início do curso colegial, a minha vontade ainda era de ser cientista, vamos dizer, físico, alguma coisa assim. Mas como eu não era bom em matemática, então o sonho não deu para ser concretizado. E exatamente no curso que é o colegial, né? Depois de completar o ginásio, fiz o colegial aqui na capital, fiz na Escola Técnica de Comércio Álvares Penteado. Escola técnica, porque para quem quisesse fazer o curso de Direito, naquela época, o normal seria ir para o curso clássico, né? Científico para disciplinas mais técnicas, né? Mas como meus pais não sabiam se podiam me sustentar no estudo, eles acharam que eu deveria ter um diploma para poder trabalhar, né? E curso que me daria diploma seria curso de contabilidade. Eu fui fazer o curso de contabilidade no Largo São Francisco, na Escola Técnica de Comércio Álvares Penteado. Mas não foi a proximidade das duas escolas que me levou, né, que me levou a fazer o direito, mas foi a leitura que, nos 3 anos de curso colegial, eu li muitos livros, né, e muitas biografias, vida de personagens da nossa história, né? E esses personagens naquela época eram muito ligados a curso de Direito. E aí, pouco a pouco, eu fui me caminhando para as humanidades, né? E acabei me decidindo seguir Direito. Que ano o senhor entrou na faculdade? Eu entrei em 55, eu terminei em 59. Então o senhor pegou um momento político agitado, que foi. O suicídio de Getúlio Vargas. Isso. Teve a campanha do Petróleo é Nosso. Isso, eu fiz a campanha. O senhor participou dos movimentos estudantis? Participei intensamente da vida acadêmica, né? Defendendo o Petróleo é Nosso, contra capital estrangeiro, areias monazíticas, todas aquelas campanhas que nós tivemos naquela. Isso foi bom porque eu vinha de Bastos, uma formação provinciana, né? E uma cidade predominantemente de japoneses. Então eu não tinha nenhuma, vamos dizer assim, iniciação em relação a problemas brasileiros e foi na academia que eu passei, vamos dizer, a entrar na sociedade brasileira, a conhecer os problemas nossos. E foi depois da formatura, eu vi que para a minha personalidade, meu tipo, né? Temperamento. O mais adequado era a magistratura. E aí eu
resolvi estudar e fui feliz no segundo concurso. Mas o fato, talvez, impressionante, isso mostra duas coisas. Veja bem, eu nasci em 1936, cresci durante a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, o Brasil entrou na guerra, então o Japão se tornou o inimigo, né, do país. Em 1945 terminou a guerra, em 1946 eu estava começando o curso ginasial. Muito bem, de 1946 até eu ingressar na magistratura, eu ingressei em 1962, que era uma carreira extremamente fechada naquela época. Muito ligado às famílias tradicionais. Dizia-se, né? O senhor deve ter sido um dos primeiros... Foi o primeiro. O primeiro que Então eu acho interessante que um país que foi considerado inimigo, quer dizer, nós somos originário de um país que era o inimigo do Brasil. Pouco mais de uma década depois, o senhor entrava numa Pois é, então, aí eu vejo como a sociedade brasileira, nesse ponto, é uma sociedade aberta, diferente das outras comunidades. E o senhor entrou na magistratura e foi para alguma comarca? Eu ingressei em 62, em maio de 62, eu fui para a primeira, quer dizer, é uma circunscrição, a gente vai para, é o substituto da circunscrição. Era a última circunscrição do Estado, que era a 12ª, com sede em Votuporanga. E fiquei uns 2 meses na sede, já fui designado para Fernandópolis, né? E mais tarde fui efetivado nessa comarca, foi minha primeira comarca. Depois eu fui para Tanabi, em seguida para Jales, todas as comarcas daquela região, uma seguida a outra, né? E depois eu vim para a capital como juiz auxiliar. Depois fui titular da 3ª Vara Civil, em seguida juiz auxiliar da 2ª Instância, depois titular do Tribunal de Alçada, 2º Tribunal de Alçada, e cheguei a ser presidente do 2º Alçada, depois fui para desembargador, onde fiquei 5 anos. Muito bem, estamos conversando com o professor Kazuo Watanabe, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, e voltamos já já. O Núcleo de Memória do Supremo Tribunal Federal conversa hoje com o professor Kazuo Watanabe, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo e, antes disso, presidente do 2º Tribunal de Alçada Civil também deste Estado. O senhor, durante o desempenho de suas funções, o senhor foi elaborando conceito, ideias e escrevendo obras que em algum momento o levaram para apurar a ideia de que os conflitos não precisam necessariamente serem resolvidos nas barras do tribunal, como se dizia, mas que por intermédio de meios alternativos é possível desenvolver e se chegar ao resultado final, que é fazer a justiça. O senhor, como que surgiram essas primeiras ideias? Quando que o senhor começou a dedicar-se aos estudos a respeito da conciliação, da mediação, da arbitragem, etc.? Muito bem. A primeira vez que eu tive contato com
a conciliação foi quando, em 65, eu visitei o Japão. Eles têm, há muito tempo, o juizado de conciliação, né? Desde a década de 30 do século passado, e até nós chegamos a tomar isso por modelo para criar o que nós chamamos de juizado informal de conciliação. Aqui em São Paulo nós apelidávamos de JIC, Juizado Informal de Conciliação. Isso foi depois da Lei 7.244 de 84? Isso, exatamente. Já foi uma consequência da lei. Essa é a lei, a concepção da lei. Não. Então, como a lei... E aí o tribunal autorizou a criar a conciliação, só a conciliação. Mas aproveitando a ideia da lei 7.244. E a experiência deu tão certo, né, que o tribunal em seguida autorizou a instalação do juizado de pequenas causas. A diferença entre um sistema e outro é que no juizado de conciliação só se fazia a conciliação. Não saísse o acordo, terminava. Aí. Mas aí muita gente ficava insatisfeita porque não havia resultado. Não havia resultado. E aí, como já havia lei, o tribunal autorizou a implantação das pequenas causas, além da tentativa de conciliação, acrescentou julgamento naqueles casos em que não saísse uma solução amigável. Nós temos o maior problema da justiça, segundo indicam as pesquisas, né, e a opinião de analistas abalizados, é justamente um dos maiores, se não o maior, é a lentidão, que em grande parte decorre do volume muito grande de processo. É como, por exemplo, uma estrada. O senhor alarga a estrada, asfalta, deixa a estrada boa, todo mundo começa a querer transitar por aquela estrada e depois congestiona. E é o que está acontecendo hoje no juizado de pequenas causas, o que hoje são chamados de juizados especiais, cíveis, né, e criminais. Mandaram quase tudo, quer dizer, então ampliaram a competência de 20 salários mínimos para 40, admitiram a execução de títulos extrajudiciais, agora estão mandando também causas de microempresas, era só pessoas jurídicas, pessoas físicas, né? Mas hoje as pessoas jurídicas estão podendo também, desde que sejam microempresas. Mas as microempresas representam 70% da empresariado, né, em termos de número, não de volume. Né? E aí está havendo um congestionamento dos juizados especiais, tanto quanto os juízos comuns. O senhor está dizendo que a solução das pequenas causas também está começando a congestionar? Qual é a solução? A solução... eu acho que são várias frentes a serem enfrentadas para solucionar o problema. Existe uma frente. Eu participei com algumas propostas na década de 90, mas é uma frente que procura modificar as leis processuais. Simplificar procedimento, reduzir o número de recursos, simplificar a execução, etc. E hoje, atualmente, nós estamos no Congresso Nacional com o novo Código de Processo Civil em discussão, já aprovado no Senado e a Câmara Federal está apreciando. Essa é uma frente, um modo de ver. Então, mas a visão que eu tenho é de que as mudanças processuais ajudam, mas atacam apenas os efeitos, não atacam as causas. Então, a ideia que o CNJ teve, o ministro Peluso, na presidência do CNJ, foi de atacar mais as causas. E lançou a Resolução 125, que procura tratar mais adequadamente os conflitos, para saber como é possível
resolver mais adequadamente os conflitos antes da judicialização. O senhor partilha da opinião que existe no Brasil a possibilidade de um número exagerado de recursos no nosso sistema judicial? Eu acho que sim. O fundamental, eu acho que é que nós temos uma mentalidade, né, uma mentalidade que as nossas faculdades criam. As nossas faculdades ensinam os estudantes a solucionar os conflitos de uma forma contenciosa, através do processo. Então ensina a redigir petição inicial, contestação, impugnação, recurso, né, e recursos mais recursos, depois execução, embargo. Mas não ensinamos os nossos estudantes a negociar, a mediar, a conciliar, né. Isso gera o que nós procuramos, nós costumamos chamar de cultura da sentença. Nós queremos, os juízes preferem dar sentença a tentar uma composição amigável. Os advogados igualmente querem a sentença do juiz. E os próprios litigantes querem a sentença do juiz. Entende? É uma cultura, uma mentalidade que se formou ao longo do tempo. Então nós temos que quebrar isso. Muito bem, estamos conversando com o professor Kazuo Watanabe neste nosso programa do Núcleo de Memória do Supremo Tribunal Federal. O professor Kazuo Watanabe nos falava sobre uma mudança de cultura no sistema judicial brasileiro. Como fazer essa mudança? Esse é o grande desafio, né? O CNJ vem de alguns tempos para cá já editando o movimento, né, que conciliar é legal, o movimento pela conciliação. E eu acho que no Brasil todo houve aceitação e estava ocorrendo a mudança de mentalidade, eu acho que está ocorrendo a mudança de mentalidade, mas precisava o CNJ dar um pulo além, né, para organizar, ordenar esse movimento e indicar as direções a serem tomadas. Isso, em meu modo de sentir, ocorreu com a Resolução 125 de novembro de 2010. Né? Então, nós estamos completando este mês um ano da Resolução 125. E são impressionantes os números do CNJ nessas jornadas de conciliação. No ano passado, por exemplo, eu tenho o dado aqui, sim, foram realizadas mais de 360 mil audiências e foram feitos mais de 171 mil acordos. Exatamente. É um número expressivo por uma semana que a máquina normal do judiciário tem dificuldade para atingir, né? É verdade, um volume em dinheiro de mais de R$1 bilhão, né? Bom, agora, esse movimento que está na 6ª edição, como é uma semana por ano, né, são eventos episódicos, uma vez por ano, no máximo 2 vezes por ano. Agora, a Resolução 125 transforma esse movimento em movimento diário. Quer dizer, os tribunais todos do país
precisa manter o setor de conciliação e mediação funcionando o ano inteirinho. Então não será mais uma mera semana por ano. É uma prática diuturna que se incorpora ao lado do método tradicional de solução de conflitos, né? É o que o senhor chamou certa vez de, ao invés de cultura da sentença, de uma cultura da pacificação. Cultura da pacificação, exatamente. Porque quando a cultura da... Isso é um pouco... Eu estou simplificando, talvez reduzindo um pouco o problema, né? Um reducionismo... Mas é didático. É mais didático, mas só para o senhor ter uma ideia, vamos fazer um confronto entre dois países que têm culturas diferentes. Mas essa diferença resulta em grande parte da cultura da pacificação que existe, por exemplo, eu vou comparar Brasil e Japão. O estado de São Paulo tem 40 milhões de habitantes. O Japão todo tem 120 milhões. Então, o Japão tem 3 vezes mais, em termos de população, mais do que o estado de São Paulo. No entanto, o Japão todo, para 120 milhões de habitantes, tem apenas 25 mil advogados. O estado de São Paulo, para 40 milhões de habitantes, tem 350 mil advogados. Isso se traduz, em termos de movimento judiciário, em intensa litigiosidade, às vezes artificialmente criada, porque muitos advogados precisam tornar o conflito litigioso para poder... Né? Agora, como trocar essa cultura de uma hora para outra? É muito complicado. Né? Acho que tem que ser paulatino. Então, inúmeros cursos estão surgindo para capacitar conciliadores, mediadores, né? E a ideia é de fazer com que haja uma certa profissionalização da função de mediador e conciliador. Hoje trabalham, no estado de São Paulo, pelo menos, trabalham honorariamente, sem nada a receber. A resolução fala em remunerar. Em todos os países, Estados Unidos, Argentina, o Japão, os conciliadores são remunerados. Pelo normal, são remunerados. Mas aí seriam conciliadores leigos, não seriam necessariamente juízes de direito? Não são juízes de direito. São pessoas que podem ter sido até juízes, aposentados, né? Mas eles fazem curso de capacitação específica para conciliador e mediador. E com a capacitação, eles são inscritos, né, no cadastro do tribunal, aí podem atuar. A capacitação começou com a resolução. O Estado de São Paulo, da Escola Paulista da Magistratura, num curso só, capacitou mais de 1.500 conciliadores no Estado todo. Né? Porque nenhuma comarca tinha conciliador, mediador capacitado. Nós estamos trabalhando com pessoas que davam tempo graciosamente como voluntariado, né? E alguns estudantes de direito estavam sendo recrutados. E aí o CNJ percebeu que a qualidade do serviço, né, estava a desejar. Aí baixou a resolução, disse a partir de agora só pode atuar como mediador, conciliador, quem tiver capacitação, né, e que tiver treinamento específico. Então, a população tem direito à conciliação e mediação, mas com qualidade de serviço, um serviço bem qualificado. E quem certifica essa capacitação? É o curso que é credenciado junto ao núcleo que o tribunal mantém. E esse curso, então, dá o certificado e depois o juiz, no recrutamento, ele faz um teste para ver se a pessoa tem realmente uma certa habilidade para isso. Mas isso, em pouco tempo, e eu tenho a impressão que tende a mudar a cultura do país todo. Isso é um sonho, quer dizer, em pouco tempo nós temos uma cultura, uma sociedade, né,
baseada em cultura da pacificação e não da sentença. Eu queria agradecer muito ao senhor, em nome da TV Justiça e do nosso programa do Núcleo de Memória do Supremo Tribunal Federal, que hoje conversou com o professor formado em Direito pela USP, mestre e doutor em Direito pela Universidade do Largo de São Francisco, o professor Kazuo Watanabe. Muito obrigado. Eu que agradeço. O prazer foi todo meu.